Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Vivendo um Propósito com Deus na América. E nós estamos muito felizes de vocês aqui com a gente em mais um vídeo, né, amor? É isso aí, pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigado por você estar aqui conosco em mais um vídeo. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, cada um dos seguidores aí do canal. Vocês que de alguma forma aí têm nos ajudado a cada dia mais levar a palavra de Deus para outras pessoas, né? Vocês sabem muito bem que o nosso desejo aqui é que cada dia mais esse canal cresça e alcance mais vidas, alcance mais pessoas e que Deus possa abençoar a vida dessas pessoas de alguma forma, usando a nossa vida, usando o nosso testemunho, né? E a gente fica muito feliz por isso. Você que está chegando pela primeira vez aqui nesse canal, seja bem-vindo em nome de Jesus, gostando do nosso conteúdo, gostando daquilo que nós estamos propagando aqui, que é a palavra de Deus, já venha fazer parte dessa família. Gente, valoriza os nossos vídeos, que olha, tá difícil de pegar até nós juntos, né, Diego, para gravar vídeo. Meu Deus, corrido, tá corrido, raro, corrido, corrido. Mas Deus tem dado a vitória, graças a Deus. Vamos deixar aqui o nosso Instagram para vocês acompanhar a gente lá também, tá bom? Então, simbora pro vídeo de hoje. Respondendo algumas perguntas que vocês deixam lá no Instagram, eu tirei print, né, porque ela some depois de um tempo, aí eu fui tirando print e já era até pra gente ter gravado, né, amor, mas não deu tempo, aí a gente deixou pra gravar pra poder sair. Sim, eu tô vendo as perguntas aqui, gente. Quarta-feira. E bastante perguntinha interessante, assim, né, amor? Uhum. Que vai tirar dúvida de, assim, de alguns de vocês aí. E é isso, né, amor? Sim. Nós vamos responder algumas perguntas. O pessoal deixou aqui na caixinha de perguntas. Sim. Já era para a gente ter gravado, mas não conseguimos, então vamos gravar hoje. Sim. Eu vou começar lendo aqui algumas perguntas, aí passo o celular para a Isabela lê também. Vou começar aqui pela escola, estão perguntando, ó. Como está o inglês das crianças? Primeira pergunta. Como tá o inglês? É assim, gente. A gente tá aqui há 1 ano e meio, né? Eles ficaram, acho que quase 2 meses sem aula. Eles já estão bem, já estão assim super fluentes para entender e para falar. Sim, eles têm vergonha. Só que eles são tímidos perto de nós, né, amor? Mas na escola, assim, tudo tá tranquilo. Qual que é o que tá acontecendo? Que a gente já vai até explicar para vocês isso, que é para deixar os pais alerta. Porque cada criança tem um tempo, cada criança tem uma forma de aprender. E é uma coisa assim, gente, que a gente acha que é tipo automático eles, e não, né? Eles têm dificuldade também. A escola fala que é 3 anos para poder se alfabetizar. Alfabetizar não, para ser fluente no inglês. Uma criança da idade no escrever deles. e no ler, Sim. né? Porque como a Cecília não é alfabetizada, agora que ela está alfabetizando, o João Luca, ele fala, entende super bem, só que para escrever e para ler ele está com um pouco de dificuldade, né, amor? Sim. Daí a gente fez uma reunião lá na escola, tudo. Aí a gente começou a pegar mais... como é que fala? Mais no pé dele, mais né? firme, né? Para ele poder coisar. Para ele poder... Aí a gente colocou ele no Kumon também, só que eu nem sei se eu vou deixar ele continuar no Kumon. Mas a gente colocou ele porque a dificuldade um pouco, eu creio que a maioria é aprender a ler e escrever inglês, né, amor? Sim. Mas... E assim, eles vão também, se você não tiver ali no pé falando, eles vão também se acomodando, entendeu? Então o João Lucas estava meio acomodadão. Daí quando a gente começou a pegar mais no pé dele, para ele poder ficar aqui fazendo o trabalho da sala de aula, fazer em casa e tal, porque vem o tablet da escola.
e tem algumas tarefas que têm que ser feitas. E ele não fazia, e perguntava para ele se não tinha, ele falou que não tinha, até que eu fui na escola para conversar e a professora me explicou tudo ao pé da letra, como que é, e a gente pegou um pouco mais firme com eles. Mas ele já entende, a gente vai nos lugares, nos parques e tal, ele já junta com a molecada lá americana para jogar, aqui aqui também, aqui na nossa área de lazer aqui do condomínio, ele se junta ali com os meninos para Quando a gente vai em jogar. algum restaurante também. Para falar, para comer, ele Ele tá se bom. vira... Não, e tipo assim, perto de nós ele não falava. A gente, tipo assim, se desdobrava, né? Porque tem lugar Sim. que é só americano mesmo. Tem região aqui, né, amor? Sim. Que é só americano, então pra você pedir tudo é um pouco de dificuldade. Sim. Aí ele ficava quietinho. Agora ele começou a se soltar um pouco mais, né, amor? Pegamos o ponto fraco dele, é comida. Leva ele no restaurante, ele se vira. Aham. Pede até para tirar as coisas do lanche. Tira isso, tira aquilo, acrescenta isso, que não sei o quê. Tipo, detalhado. É. E antes ele não fazia isso, por mais que ele sabia, que ele entendia, ele ficava na dele, ele ficava quieto. Aí a hora que a pessoa saía, ele falava, mãe, né? Ele falou isso e tal. Aí a gente falava, de novo, por que você não falou? E Na tal. hora, agora ele tá falando já. O pessoal chega, fala, pai, ele tá perguntando isso e aquilo. Daí a gente se vira. Então, resumindo, provavelmente a maioria das crianças, eles aprendem a falar e a entender, né? É mais oral mesmo. E depois, para escrever e para ler, é um pouquinho mais de... Mais de tempo. Mais de tempo, mais difícil, né? Mas daí a gente vai encaminhando tudo e as professoras também vai ajudando, né? Porque elas têm bastante paciência. E a escola do João Lucas é uma escola assim que realmente eles querem que as crianças se desenvolvam, sabe? Não quer somente que a criança passe. Sim. Perguntaram aqui, é muito difícil ajudar as crianças com as tarefas da escola? Ah, amor, não é difícil. É difícil sim, eu acho. Não é difícil. Eu não. acho, tem conta de matemática, tem uns exercícios assim, ó, que eu não sei. Não, mas as crianças já, tipo, sabe, elas dão um jeito e faz. É que a gente é muito diferente essas coisas aqui. Eu Só que acho assim, difícil. muitas perguntas que tem ali, quando a gente vai ajudar eles alguma coisa, a gente traduz e tal, e ajuda na... Porque vem tudo em inglês. Então você tem que pegar A um gente celular, traduz. você precisa traduzir. Então, fica difícil porque eu não falo inglês. E daí, tipo assim, você tem que resolver as coisas. Eu acho difícil. Eu não acho tão difícil. Eu não tenho muita paciência, sabe, pra estudar. Agora falou tudo. Não Tá. tenho. Socorro. Vamos ver outra aqui, pergunta também, tá sobre a escola. Como estão as crianças na escola? Aqui, ó. Como estão as crianças na escola? Já estão 100% adaptadas? Sim, adaptada sim. Adaptada sim. Já chega na escola conhecendo todo mundo, né, amor? Nossa, já Os tem outros amizade conversando com todo mundo, e tal. os professores, os funcionários, tudo, né? Por isso que eu penso, gente, em tirar eles daquela escola ali, que, tipo assim... De não tirar. De não tirar, entendeu? Porque aqui, como é tudo por região, às vezes se a gente for mudar daqui, né? Que a gente não vai ficar sempre aqui, né? Uma hora a gente vai mudar. Aí eu me preocupo um pouco com isso, assim, porque eles estão bem adaptados já. Sim. Vamos ver aqui. Ó, tem uma pergunta aqui, tá perguntando assim. Olá, Isa, tudo bem? Quais foram os sentimentos que você sentiu no momento em que o senhor falou até a chegada nos Estados Unidos? Ela deixou Qual o duas. sentimento? Qual foi o sentimento que você sentiu no momento em que o senhor falou que a gente vinha até a sua chegada aqui nos Estados Unidos? Eu fiquei um pouco Esse assim, processo. eu fiquei assim um pouco anestesiada, assim. Eu fiquei E mais a gente assim, fica meio ansioso, né? ansiosa, assim, eu ficava assim mais sonhando do que mais no céu do que na terra, assim. Porque eu ficava imaginando como ia ser e tal. E, tipo assim, tudo que eu imaginei, tipo, não foi nada do que eu imaginei, sabe? O Diego até falou pra mim um dia, falou, amor, quando a gente tava passando por uns processos aqui, ele falou assim, amor, eu olhava pra você, eu falava, meu Deus, a Isabela tá achando que nós tá indo pra passear, pra turistar. Porque o meu sentimento que eu tinha era isso, sabe? Que eu ia vir, que ia ser... Sei lá, eu não... Como é que eu posso falar? Eu não tinha um entendimento do que realmente ia ser aqui, né, amor? Sim. Só que, assim, Deus nos mandou porque a gente já estava preparado. O Senhor viu que a gente ia ter força, né? Coragem, né? Para poder viver, assim, as coisas que a gente passou e passa ainda aqui, né? Sim. E a gente ia ter aquela maturidade para poder entender os processos. A gente não ia, assim, desistir, né, amor? Mas, assim, o sentimento que eu tinha, assim, muito era de gratidão, assim, de sentimento de como quem sonha, sabe?
eu fiquei assim como quem sonha. Até hoje, assim, eu É sou muito que grata quando a a gente Deus estava por no tudo. Brasil, né, amor? A gente ficou com aquele sentimento assim, não via a hora de chegar o momento da Sim. gente vir, né? Uhum. Então você fica assim meio ansioso, né? Sim. E aí até o momento que chegamos aqui e tudo, e, né? E aí foi Aquele aquele impacto. impacto, né? Mas em tudo Deus deu a vitória, Deus Foi. guardou. Aham. Só que esses dias ainda eu tava lembrando o sentimento, isso eu nunca tinha falado pro Diego. Quando, como a gente fez várias conexão, tudo, ficou mais como, assim, a gente tá passeando, tá Sim, viajando de um aeroporto pro outro. Aí quando a gente foi descendo aqui em Orlando, que daí, tipo assim, não ia ter mais pra onde fazer ficha caiu. conexão. Aí foi onde a ficha caiu. A hora que o avião começou a descer, que eu comecei a olhar os Estados Unidos, veio assim, me deu um choque. Assim, eu falei, meu Deus, agora, tipo assim, agora é nós mesmo. Cheguei, Brasil. Pra onde eu vou, o que eu vou fazer, como que a gente, sabe? Vamos ver outra aqui, ó. Isa, em algum momento vocês pensaram em ir para outro estado, tipo São Francisco, Califórnia? Não, Nunca. não. Porque teve um direcionamento de Deus para cá, né, amor? Deus falou o Exato, local, Deus falou o lugar exato. e até quando nós ia chegar, né? Então, em Tudo, agosto, Deus falou, ó, tudo. até agosto vocês estão lá. E E isso era nunca cogitamos de ir pra canto nenhum. começo do ano, amor, de 2023, quando Deus falou que até agosto nós estava aqui. Foi. E Final de aí janeiro. não cogitamos de ir para lugar nenhum por esse sentido, de saber que a direção de Deus foi para cá. Sim. E se a gente tomasse uma outra direção, nós estaríamos fora da rota Sim. daquilo que E Deus. comentando assim, que às vezes essa pessoa não tá com vontade de ir pra Califórnia, a gente não sabe, né? Quando eu cheguei aqui, eu tive a oportunidade de ir para Califórnia com a igreja. Só o Diego que foi. Eu só fui com a igreja Na na convenção. convenção aqui da Conamad. E aí eu peguei, fui na convenção, e aí foi em São Francisco, na Califórnia. Aí eu sou tão desligado dessas coisas, não conhecia nada e tal. Chegou lá, é, como que é o nome da ponte? Champions, Champions Gate, Não sei, o nome de uma ponte lá. Tem uma ponte famosa lá, que que passa passou em filme, diz que tem a na Rua das Flores, lá a Rua Dois é da... bom e três é demais também, sabe? Uma ponte bem famosa de São Francisco. O Diego foi lá Não, o pessoal deve visitar e tal, né? conhecer. Lugar E eu não turístico. O sabia Diego de nem, nada nem disso se liga aí, nessas só coisas. fui mesmo lá para Nossa, poder ir no negócio da o Califórnia Diego lá. é super pra essas coisas, ele é super assim tranquilo, né, amor? Aí cheguei lá, o pessoal os irmãos que a gente foi na casa lá, não, aqui é muito famoso, que tem ponte passando filme, que tem uma rua, que é uma descida cheia de S, assim, com flor e tal, que já passou em filme também. Daí o irmão, um dia antes da gente ir embora, foi e fez um tour com a gente lá, andando em tudo lá, e passei a conhecer. Mas deixar aqui pra essa pessoa, né, amor? Pelo menos o nosso ponto de vista, né? O que a gente ouve falar também, né? Igual Sim. você foi lá, teve experiências de ouvir algumas coisas. Gente, lá não é um lugar bom pra morar, principalmente agora. É muito violento, caríssimo, caríssimo. É o lugar mais caro que tem pra se morar lá, né, amor? Tem quem mora lá é porque tinha esse sonho de morar na Califórnia mesmo, assim. E tipo, você Mas ganha mais, você mas é ganha mais, muita só que o aluguel é violência. muito mais caro e tal. Teve uma rua que nós chegamos lá, que o irmão falou assim, colocar a bolsa debaixo dos bancos, porque o pessoal vê bolsa em cima do banco, quebra o vidro para pegar a bolsa. Ele falou, ué, Misericórdia, Senhor. estamos no Brasil? Aqui nós já dormimos com o carro aberto umas 2, 3 vezes, né, mano? Quando a Assim. gente tinha Não, só a aqui, van. aqui em Orlando tem, mas tipo assim, muito menos e em outras áreas assim e tal. Aham. E aí, tipo assim, onde a gente foi era meio que o centro mesmo ali de Califórnia. Não, mas é em geral lá, né, Em São amor? Francisco. Lá em geral é assim. Mas tem muitos bairros bons, o irmão falou. Tem muitos né? lugares bons que, tipo, meio que fica isolado os Mas, lugares, mas a entendeu? Califórnia Aquele conhecida bairro é como, feio. como isso, tipo, violenta, muita É droga e um, tal. é um, uma, Um estado um não muito bom estado pra que se morar. não é muito legal nessa parte. Sim. Vamos ver aqui uma outra. Tem uma aqui que eu vi aqui, ó. Vocês acham que trabalhar com Marmitex entregando aí nas obras daria certo? Eu acho que dá. Muito. E assim, e outra coisa, hoje eu fui fazer um trabalho, o pessoal passando nas construção, passou uns 2 carros, eles passam com a Marmitex com a tampa aberta atrás, buzinando o pessoal que estão dentro das casas Olha construindo sai para fora para pegar as marmitas. legal. E era assim, tipo, era hispano, né? Hispano, mexicano e tal. Então eu acho que é um negócio que dá muito certo de fazer sim.
E, gente, por experiência própria, onde o Diego trabalhava, lá numa oficina, né, na autoelétrica, lá, em mecânica, o dia inteirinho passava as pessoas com o Para carro lá vender vendendo as comida coisas. O dia brasileira e tal. inteirinho, né, Diego? Sim. Era suco natural, era salgado frito, brownie. O Diego vivia comprando brownie pra mim, né, amor? Sim. Pensa num brownie maravilhoso. O que Sim. mais que passava? Marmita. Só O Diego vivia marmita. comendo marmita. E é tudo comida brasileira. O pessoal passava Sim. e esse rapaz mesmo passava lá, ele só vive disso. Ele sai de manhã com salgado, suco e refrigerante e já com as marmitas também. Então ele faz a rota primeiro passando vendendo salgado e aí muita gente já compra o salgado para comer e já compra a marmita para o almoço, entendeu? E ele faz essa rota todo dia. Todo dia eu recebo mensagem dele com o cardápio do dia. Gente, uma coisa também que eu nunca comentei aqui, que eu até vou pegar deixa e já vou falar, é que aqui tem os grupos de condomínio. No nosso a gente não participa, né, amor? Porque, não sei, eu acho que nem sei se tem. É que aqui o nosso condomínio tem muito hispano, não tem muito brasileiro. Eu vi uma brasileira Outra esses dias, amor, mas a gente não vê. Mas nos condomínios, igual tem umas irmãs lá da igreja que moram em condomínio, e nesse condomínio tem os grupos, e nesses grupos você pode postar lá o que você vende. Se você vende bolo, se você vende um salgado, o que você vender, eles deixam no grupo e as pessoas vão pedindo, as outras pessoas vão entregando. Então, gente, essa questão de comida, tudo que envolve alimentação, né, amor? Aqui, se você pegar firme, você ganha dinheiro sim, você consegue trabalhar com isso. Ó, mandaram uma pergunta aqui, ó. Como estão as questões de deportação aí? Normalizaram já? Na verdade, aqui na Flórida, né, amor? A gente não ouve nada assim de deportação, isso aqui não. A gente escutou muito mais assim pro lado Outros estados. Mas Mas uma coisa que eu reparei muito depois, assim, do Trump e tal, bastante polícia agora, né, amor? Tipo, assim, a fiscalização tá bem maior. A gente já via muita polícia, gente. Aqui, assim, é um lugar que tem muita polícia, os Estados Unidos. Onde você olha, tem carro da polícia. Só que parece que de uns tempos pra cá, tipo assim, isso, assim, dobrou, né, amor? Dobrou. A fiscalização tá bem maior, né? Então, tipo assim, na verdade, gente, é o que a gente sempre fala. Eles estão à procura de pessoas assim que realmente têm algum problema já com a polícia, né? Bandido, com o Estado e essa pessoa. Aqui as coisas são sérias. Também sérias. Aqui, se você tomar uma multa, você tem uma corte para ir, se você não comparecer, não fica lá, não veio, não tem problema. Não, vai te gerar uma dor de cabeça. Entendeu? Então aqui as coisas funcionam. Às vezes é que alguma briga que você teve, uma qualquer discussão, coisa. Para vocês terem noção, você sabia que a pessoa pode ter um registro na polícia, por exemplo, um vizinho escuta você tendo uma briga com a sua esposa, uma discussão, vira aquele trupé dentro da casa. O vizinho vai lá e liga para a polícia, fala, no apartamento tal, tá tendo uma briga assim, 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 assado, fica registrado e a polícia, pelo apartamento, ela consegue endereço, o nome da pessoa que mora, tal, aquilo fica registrado. Se lá na frente você tiver um problema de trânsito, ele vai puxar e falar assim, ó, teve um registro dele aqui que ele teve uma briga com a esposa, está registrado. E essa questão do endereço, tem tudo gente, isso. É engraçado que tudo fica registrado no endereço. Tudo. A gente acha que muitas vezes fica no CPF, eu creio que também deve ficar no CPF. Ah, sim, com certeza. Mas no endereço, tipo assim, fica tudo. Tudo. Eu lembro que quando a gente foi tentar comprar um celular tal, antes da gente comprar o nosso tal, a gente deu o nosso endereço, óbvio, né? E daí, tipo assim, a pessoa lá da onde foi fazer lá falou pra nós, falou assim, olha, muda o endereço de vocês, que o endereço de vocês está meio de vocês está bichado, porque realmente, porque as pessoas que moravam aqui, né, amor? Acho que fizeram muito atrapalhar. Você viu tanto de correspondência. Carta que chega, misericórdia. Meu Deus do céu, que fica na caixinha lá, né, lá embaixo. Tipo, acho que, sei lá, abriu conta de quanto é lugar, negócio de banco e não sei o que, tudo. Sei. Aí a gente sempre joga na caixa de volta lá pra... tudo isso, gente, eles puxam, né, amor? Sim. Vamos lá, gente. Vamos ver aqui. Poxa, é bingo. O pessoal mandou aqui assim, ó. Eu não vou falar o nome das pessoas, mas ele pediu assim, ore por minha família. Deu os nomes das pessoas e colocou aqui, Deus abençoe. Amém. Nós vamos estar orando, com certeza, em nome de Jesus. Deus vai dar vitória. E uma outra pessoa mandou aqui, só vim para falar que sou muito abençoada por você todos os dias, com suas palavras abençoadas. Acho que uma confirmação para o Senhor, para continuar
com a palavra na parte da manhã, né? No carro. Sim, gente, eu fazia todo dia, né? Eu dava uma palavra, conversava ali. Só que, tipo assim, eu tentei dar uma paradinha, só que Deus vem falando comigo para mim poder tá assim, voltando a fazer. E eu até fiz esses dias novamente, falei que eu vou voltar, só que assim, vou voltar assim devagar no meu tempo, para não ficar uma coisa muito fixa, de eu trazer uma responsabilidade e não conseguir cumprir, né? Uma também por conta da correria, mas nem é tanta correria, gente. Realmente é que eu gosto de estar ali realmente com o meu coração, não nada forçado, né, amor? Tipo assim, Sim. essa é a palavra. Eu quero estar ali mesmo com uma coisa assim, com amor na palavra do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Mas eu quero, assim, começar a realmente estar num lugar parado e estar trazendo uma palavra para vocês todo dia, no Reels, alguma coisa assim. Que tem o Porque lado espiritual também, né, amor, das coisas, né? tem um lado espiritual, gente, realmente. Eu Sim. nem ia entrar muito nisso, mas o Diego já entrou, então eu vou falar. Não, na verdade, porque, tipo assim, o que acontece? A gente gosta muito de dizer isso para as pessoas, Sim. que você colocar um celular na sua frente para gravar qualquer coisa, ficar falando isso aqui, isso aqui, você vai e fala. Mas quando leva para o lado de dar um direcionamento para as pessoas, de dar um testemunho e tal, leva para o lado espiritual, você tem que estar muito assim, muito focado naquilo, muito preparado espiritualmente para aquilo, porque os ataques espirituais vêm, né? Então a gente já faz vídeos para o canal, né? E graças a Deus, Deus tem abençoado a vida de muitas pessoas através do canal. Muitas pessoas abençoadas têm chegado, têm conversado com a gente. Outros que não chegaram, mas mandam mensagem, né? Sim. E aí também entra esse lado também do Instagram, né, amor? Também. E fora assim, né, o que a gente faz aqui, né? Igreja, testemunho, tipo assim, agindo visita. o Senhor, né? Quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Mas é uma coisa mesmo mais pessoal minha, sabe? Que eu quero dar um tempo, sabe? Mais devagar, porque igual o Diego falou, já tô com o canal, já tá um pouco A assim... igreja. Agora a gente tá com uma responsabilidade na igreja. Então, para mim vir colocar uma responsabilidade, tá todo dia lá no Instagram trazendo uma palavra, não, é igual o Diego falou, não é somente estar lá, entendeu? E tipo assim, gente, se vocês soubessem o tanto de testemunho que as pessoas me mandam, sabe? Daquelas palavras de manhã, daquele direcionamento que vai de encontro, que sempre vai de encontro com alguém. Sim. O Senhor sempre quer falar com alguém, né? E tipo assim, eu vejo muitos frutos disso. Sim. Só que eu preciso assim, me programar mais. E, né, amor? E quando Deus testifica no seu coração, você não está deixando de fazer, né, amor? Quando Você vai Deus lá e assim, faz. tipo, me incomoda realmente, Eu também vou sou lá da e mesma faço. forma. Eu sou da mesma forma também. Muitas vezes eu posto alguma coisa no meu Instagram, dando uma palavra, assim, colocando ali, mas é algo que aquele momento Deus fala. Fala isso, isso e isso, porque eu quero falar com alguém. E é assim, gente, vamos dizendo popular, é batata. Daqui a pouco eu recebo um direct ali no Instagram, a pessoa falando, fala, estava ali, tal, Deus usou sua vida para falar comigo. Então, é assim, eu creio que nós somos muito sensíveis ao Espírito Santo e quando Deus dá essa direção daquilo que a gente tem que falar, a gente não se acovarda, a gente vai lá, abre a boca e vai lá e fala. É verdade, eu não a gente seguro. vai lá e fala. Eu peço pro Senhor confirmar, né, amor? Sim. E, gente, quando Deus incomoda a gente fala mesmo. E eu creio, assim, que é no tempo de Deus, eu creio que Deus vai dar mais estratégia. Eu quero começar a gravar Reels, né, amor? Sim. Trazendo uma palavra, tudo. E realmente, gente, quando eu vou levar uma palavra, é aquilo que realmente Deus colocou no meu coração, aquilo que vai testificar, sabe? Eu jamais venho falar alguma coisa de Deus da boca para fora. Nossa, jamais. Eu acho tão incrível como Deus trabalha, que domingo eu tive uma oportunidade na minha igreja, eu estava preparando uma palavra, sabe? Para poder fazer a abertura lá do culto. E eu escolhi uma palavra, só que eu estava orando, né? Falei, Senhor, mostra a palavra que o Senhor quer que eu leve e tal. E o Senhor me mostrou uma palavra bem simples, eu estava separando algo um pouco mais assim, né? E o Senhor me colocou lá uma passagem simples ali. assim, né, amor? No teu entendimento, simples. Assim, gente. É só um pedacinho ali do salmo ali, mas foi algo assim bem forte. E eu orei para o Senhor no domingo de manhã indo para a igreja e falei assim, Senhor, confirma essa palavra, né?
confirma para testificar meu coração. Eu sempre peço, gente, quando eu vou levar alguma palavra assim, que, né, na igreja, eu peço para Deus confirmar para testificar a minha fé. Porque o Espírito é o mesmo, né? O culto, o Senhor vai trabalhando da mesma forma, né, amor? Sim. O pastor Sérgio cansa de falar no altar, fala, gente, eu acho incrível como Deus trabalha, porque Deus vem confirmando. as Do começo do oportunidades culto. vai se complementando e tá sempre no mesmo sentido das palavras. Então eu peço muito isso para Deus, para que Deus venha confirmar as palavras, né, também, através da minha vida. E daí Deus confirmou nos louvores e Deus confirmou na vida do Diego. O Diego nem sabia, né, amor? Não. Que eu ia ler aquela palavra, porque a gente nem... Sabia que ela ia ter uma oportunidade, Quando não o Diego sabia que também vai palavra pregar, aqui. a gente não fica compartilhando assim. Ah, a eu gente vou deixa... pregar isso, Não, a gente é super assim, deixa Deus trabalhar, deixa Deus falar. E daí foi incrível, que daí o Diego falou, tipo assim, umas palavras que o Senhor tinha colocado no meu coração para falar. O Diego ministrou antes, né, amor? Sim, Foi tão lindo. no final Nossa, do louvor. eu já até comecei a chorar antes de subir no altar, eu já comecei a chorar. Então, gente, a gente precisa ser sensível ao Espírito Santo e fazer aquilo que Deus realmente manda, né? Sim. E a gente é muito grata a Deus por todos os testemunhos que a gente escuta, né, amor? Por tudo Sim. aquilo que a gente recebe de vocês, que a gente fica muito grata a Deus e testifica a nossa fé. Sim. Né? Mostra que a gente realmente está no caminho certo, que a gente está agradando o coração do Senhor e que vocês, assim, têm sido edificados com a nossa vida, né? Que a gente não está aqui por estar, né? Sim. Vou ler mais uma aqui, tá assim, a pessoa deixou, o Espírito Santo de Deus me falou que vai me levar para os Estados Unidos, mas não falou quando e como. Não, quando e como saber o tempo. Olha, se o Espírito Santo, se Deus tem falado no teu coração, que vai trazer você para cá, você pode ter certeza que se você continuar orando e tendo comunhão com Deus, Deus ele vai te dar o tempo certo, Deus vai te mostrar o momento certo, porque quando nós pedimos direção de Deus, ele não nos deixa assim desamparados, sem direção. E nem com dúvidas, né, E nem amor? com dúvida. E assim, chega um momento que Deus, mesmo que você parece que você não quer sair do lugar, Deus começa a te impulsionar para aquilo. As coisas começam a acontecer para que você se mova, para que você se movimente, né? Porque talvez você pense assim, Deus não está falando o tempo, Deus não está falando isso. E Deus está falando, só que você está focado em outras coisas e não consegue enxergar esse tempo. E aí é onde que Deus começa a te mover para que você, como se diz, levante e se explique mesmo, entendeu? Mas a partir do momento que o Senhor te fala isso, sabe que você já está passando por um processo que o Senhor já está te preparando para trazer você para cá. Sim. Muitas vezes você não vai entender aquilo que você está passando, né, algumas coisas, mas sabe que já é o processo, ele já está te preparando para te trazer para cá, né, amor? Sim. Então, se for o tempo, né, amor? Sim. É que eu tô relando aqui na mesa e tá balançando a coisa. Se for o tempo que o Senhor determinou, igual o Diego falou, as coisas vai assim caminhando, vai sendo assim muito natural e é algo que vai te incomodando para você se preparar para você poder se movimentar, né? Sim. E eu creio assim que se o Senhor falou para você que você vai vir, o Senhor ele vai começar a te mostrar aquilo que você vai ter que fazer, aonde você vai ter que ir, né, amor? Sim. Eu creio muito nisso, gente. E outra, Senhor, tô com dúvida, Senhor, tô preocupada, Senhor, qual lugar mesmo que é para mim ir? É em tal cidade, é em tal estado? Você ora bem assim específico, né, amor? É isso que a gente faz quando a gente tá com dúvida de alguma coisa. Pode continuar. Não, pode falar. E assim, você tem que orar também pedindo a direção. Deus, é para morar ou é para um propósito? Entendeu? Porque se for para um propósito, Deus vai preparar um momento. Eu não sei se a pessoa é uma missionária, uma pastora, eu não sei. Então Deus pode preparar um momento de você vir, ele cumprir aquela promessa de te trazer aqui por um propósito, ou ele vai testificar no seu coração. Não, filho, eu preciso te tirar dessa localidade e te levar para outro lugar, que foi o que ele fez com a gente, né, amor? Foi, E ele já tem falado já algumas coisas que a gente já estava em dúvida aqui, né, amor? Sim. Deus é incrível, a gente vai compartilhar isso com vocês mais pra frente. Sim. A gente estava com dúvida de alguma coisa, querendo tomar algumas decisões lá do Brasil. E Deus vem e, tipo assim, fala, confirma, né, amor? Direciona. Deus é lindo. Deus é perfeito. Deus é bom. Agora vamos ler aqui a última pergunta. A pessoa deixou assim, vocês pensam
em voltar para o Brasil? Amor, antes de responder, Diga-me. o que você acha? Ué, se eu for falar o que eu acho, eu já vou responder. Então responde. Hã? Queria fazer suspense, responde então. Não, gente, a gente não pensa em voltar para o Brasil tão cedo, né? É claro que a gente tem intenção, sim, de um dia, eu penso assim, na minha velhice, voltar para lá, né? Só que Quer eu... falar pra eles, mano? Esperar, né? Falar no outro vídeo. Do quê? Que Deus falou pra nós. Ah, sim, mas assim, na verdade, assim, Deus tem colocado no nosso coração que a gente vai demorar um tempo para voltar, né? E quando esse tempo for para voltar, eu creio assim que é para viver um outro propósito com Deus lá no Brasil, né? Sim. Não é para algo assim. A gente hoje o pensamento nosso é aqui, a nossa vida aqui, estabilizar cada dia mais aqui. Não só financeiramente, eu falo em termos ministerial, de crescimento mesmo, porque nós sabemos que nós estamos aqui por esse propósito. Mas engraçado, o Diego falava pra mim, falava, amor, eu não via nós Não, morando lá mais não, e sim. tal, né, amor? Sim. Então, assim, a gente não tem esse desejo no nosso coração, mas não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Sim. Então, a gente está aqui fazendo a vontade de Deus. Se Deus Fazendo a chegar um vontade de momento Deus. que Deus falar, filho, chegou o momento de voltar, é claro que do mesmo jeito que a gente vê debaixo de uma obediência, a gente vai voltar debaixo de uma obediência. Com certeza. Né, amor? Aham. Pessoal, então essa foi as perguntas de hoje. Queremos agradecer E um a todos detalhe, gente, vocês. também. Eu digo que a gente gosta de fazer tudo assim debaixo de obediência. E a gente ora para Deus, né? A questão do green card, essa questão, né? Que a gente já coloca diante Sim. do Senhor. E a gente fala, Senhor, mesmo a gente estando com o documento na nossa mão, a gente podendo ir amanhã para o Brasil, a gente só Vai visitar o dia que o senhor o dia que o falar Senhor que é pra ir. mandar. É um propósito, vai lá, vocês precisam ir lá. A gente não vai só pela nossa vontade, né, amor? Sim. Gente, a nossa vida realmente um conselho que a gente dá pra vocês é tudo debaixo de obediência, né, amor? Sim. Tudo esperar a resposta do Senhor. Não tem, gente, aquilo que o Senhor não responde. Não tem. Sim. O Senhor jamais vai deixar a gente com dúvida, com medo, com preocupação, sem resposta. Pode ser que o Senhor responda e a gente não No fique tempo atento. dele. Assim, mas pode ser também que às vezes ele fala e a gente não... Tem gente que não quer aceitar, né? Aquilo que Deus fala. Sim. Porque o sim de Deus é fácil aceitar. Agora o não. Agora o não de Deus não é fácil. A gente Nós já já passou teve- por vários nãos, vários nãos. Jesus. Vários De nãos. tipo assim, Deus falar não, falar, mas Deus, mas não Sim. pode. E não é fácil. E não é fácil, mas. Teve um não Só- mesmo que eu recebi aqui que o Diego, até pra me ligar, ele não queria nem me ligar pra falar, né, Diego? Eu não Não. disse. Falou, meu Deus, se eu ligar, ele vai dar um troço na Isabela no serviço. Sim. E Deus falou, não. E É. eu não murmurei. Eu falei, Senhor, então, Sim, né? sim. E é isso aí. Então é isso, gente. As perguntas nós respondemos aqui e espero que a gente tenha esclarecido aí para vocês de alguma forma. Sim. E, gente, muito obrigada de você estar fazendo as perguntas, né? Sim. Tá interagindo com a gente, mesmo que muitas vezes a gente falha de estar lá no Instagram, muitas vezes de estar respondendo vocês no Instagram também, nos perdoa. Sim. Principalmente eu, Isabela, que o Diego ainda às vezes é mais atento nisso. Mas me perdoa de coração. É isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Nós vamos estar colocando as coisas em ordem, amor, Em respondendo nome todo de mundo, em nome de Jesus. Precisamos pôr muita coisa em ordem nesse canal, né, amor? As Tá meninas bom? ficam no pé, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Deus abençoe, gente. Até o Obrigada, próximo gente. vídeo. Até o Tchau. próximo vídeo. Tchau.